O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom, como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas, que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste, e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas àquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia de hoje, o Evangelho, retoma aquela temática do último domingo. Vocês que participaram da celebração, vocês ouviram a parábola daqueles talentos que eram distribuídos. E hoje o Evangelho retoma um pouco desse tema, para falar do quanto Deus ama nos tratar com responsabilidade. Quanto Deus quer que nós participemos da sua obra, o quanto Deus deseja que o homem seja parte daquilo que Deus criou e aquilo que Deus destina para toda a sua criação. Deus quer contar com a nossa participação. Deus poderia e pode realizar tudo sozinho. Deus não precisa de nós, mas Deus quis precisar de nós. Na sua bondade, misericórdia, Deus quis que nós participássemos da sua vida, da sua ação no mundo. Deus se serve de cada um de nós para agir nesse mundo e quer que cada um de nós frutifiquemos, quer que cada um de nós frutifique na realidade onde está, na sua vida, no seu matrimônio, na sua família, no seu ambiente de trabalho, na sua comunidade. Deus quis que nós participássemos da sua obra. E é este o tema, porque entre a ascensão de Jesus e a sua segunda vinda gloriosa, existe esse intervalo de tempo. Existe este tempo entre a ascensão de Jesus e a sua vinda gloriosa, no qual nós estamos hoje participando. Outros vieram antes de nós, outros já agiram. Se nós olhamos para a vida dos santos, quantas coisas os santos fizeram e realizaram
na missão de Jesus e foram no mundo um sinal da presença de Jesus. Hoje somos nós. Hoje é para cada um de nós que Deus também coloca um talento nas nossas mãos, um dom, para que nós frutifiquemos também na obra que o Senhor deseja para cada um de nós. Então, essa participação, essa responsabilidade não combina com preguiça e com medo. Aquilo que está expresso naquele último homem que escondeu, né, aqueles talentos, aquelas moedas, com medo do Senhor ou por preguiça. Essa operosidade de Deus não combina com essa preguiça e nem com o medo. A vida de fé de cada cristão é essa ação contínua, porque o Espírito de Deus é assim, o Espírito de Deus é dinâmico, o Espírito de Deus age continuamente na vida dos filhos de Deus. Agora, qual é a nossa parte? Qual é a nossa responsabilidade que eu dizia que cada um de nós precisa assumir? Compreender 4 coisas. Quem foi que deu esses talentos para nós? Compreender o que foi dado para cada um de nós. Compreender para quem que Deus deu esses talentos. E compreender para que Deus deu esses talentos e esses dons. Vamos por partes. Quem deu o talento? Esse patrão que fala a palavra, no domingo dizia desse patrão, nós sabemos que é Deus. Deus nos concedeu a graça de receber dons. Deus nos concedeu esse presente. É interessante que essa imagem que esse homem, esse terceiro homem cultiva desse patrão, é uma imagem totalmente equivocada. Vocês perceberam na leitura do Evangelho que esse homem diz que o patrão era um homem severo, cruel, que recolhia como ele não tinha plantado, que era um homem que esperava de onde ele não tinha depositado. Quem é que disse isso para esse homem? Quem é que disse que aquele patrão era severo e era cruel? Aqui, a gente vai voltar lá no livro do Gênesis, no capítulo 3, no versículo 10, quando também Adão e Eva fazem aquela experiência de ter a imagem do Criador distorcida. Nós sentimos medo e nos escondemos, não é? Colocamos algumas coisas para cobrir a nossa vergonha, porque sentiram medo do Criador. Isso então já é velho, não é de agora. Quando também nós fazemos essa experiência de nos afastar de Deus, de nos esconder de Deus, quando nós fazemos a experiência de mentir, de nos isolar, de nos afastar desta graça de Deus, nós também começamos a cultivar na nossa cabeça imagens equivocadas de Deus. Mas por que é que Deus me pede isso? Mas por que Deus foi deixar acontecer isso comigo? Por que Deus foi permitir uma coisa tão cruel dessa forma? E aí, essas dúvidas, essas realidades, elas vão se multiplicando na nossa vida. Então, a primeira responsabilidade para nós é saber quem é que me deu o dom da vida, quem é o meu Criador. Purificar a minha imagem de Deus, saber que esse Deus que me criou, me destinou a uma vocação maravilhosa. E as realidades que acontecem durante este tempo da ascensão de Jesus e a sua segunda vinda gloriosa é um tempo de operosidade, de deixar Deus trabalhar em mim, deixar que a minha imagem dele seja purificada, permitir que Deus entre na minha história. Então a nossa primeira tarefa é purificar a nossa imagem de Deus. Depois, o que é que esse patrão concedeu? O que é que Deus me deu? O que é que Deus me concedeu na vida? A parábola de hoje diz que são 100 moedas. Você viu que no domingo passado falavam de talentos, né? Eram 5 talentos. Algo que equivalia mais ou menos a 150 quilos de ouro. Não era pouca coisa, né? 150 quilos de ouro era o que Deus havia dado. Interessante que o patrão diz, como eu te confiei tão pouco, né? 150 quilos de ouro, veja, tão pouco, né? Eu vou te confiar ainda mais. O que é que Deus me deu? A abundância das graças de Deus na minha vida. E a graça maior, que é o Cristo, que é o seu Filho Jesus.
Na sua palavra, no pão eucarístico que nós vamos comungar, corpo e sangue do Senhor, veja que presente o Pai nos concedeu, que graça nós recebemos, a abundância dos dons de Deus na nossa vida. Pare de reclamar um pouco, olhe para a sua vida, veja o que Deus lhe deu, veja o que Deus lhe concedeu. Pare de murmurar um pouco e agradeça mais. Perceba os sinais da providência divina na sua vida, na sua história. Perceba as marcas de Deus na sua vida, que são inúmeras. Tanta bondade Deus colocou na sua vida. O que é que Deus me deu? Hoje para nós seja uma oportunidade de um dia de louvor, de ação de graças, pelos dons que o Senhor nos concedeu, pelas virtudes, pelas graças que nós recebemos dele de forma gratuita. Depois, para quem que ele deu? Aqui entramos, porque sou eu e é você. Para quem que ele deu? Deu para pessoas frágeis, miseráveis, indignos, que não tinham nenhum mérito, mas o Senhor colocou essa abundância de dons e de graças nas minhas mãos e nas tuas mãos. Perceba uma coisa, nunca haverá uma paridade entre nós e Deus. Nunca. Os dons de Deus e as graças de Deus sempre vão nos superar. Nós nunca conseguiremos ser tão bons como Deus. Padre, mas não diz que a gente tem que ser santo como Deus? Sim, santo na nossa humanidade. Se recordam, né? A devoção a São Miguel Arcanjo nos traz, né, aquele slogan bem forte, né? Quem como Deus? Ninguém. Ninguém na face da terra pode se arrogar qualquer coisa que pertença somente a Deus. Nunca haverá essa paridade. Você sempre vai perceber as tuas fraquezas e as tuas misérias, porque nós somos criaturas. Ele é o Criador. Então, é gratuidade. E aqui é difícil para nós, porque a gente trabalha sempre na questão do mérito. Eu preciso fazer alguma coisa para receber algo em troca. Não, com Deus é pura gratuidade. Tudo que Ele deposita nas tuas mãos e nas minhas mãos é por pura graça e por pura bondade da parte dEle. A nós cabe acolher esse dom, receber essa graça na nossa vida e fazê-la frutificar. Por fim, para que Ele deu esses dons? Para que Ele nos concedeu tantas graças? A gente pode perguntar, o que Deus quer de mim? Qual é a minha vocação? O que Deus quer de mim nesse mundo? Qual é a minha missão? São perguntas, né, que acabam nos envolvendo em situações ou outras, em momentos de crise vocacional, ou quando nós descobrimos a nossa vocação. O mais importante é o que Deus quer para nós, é que nós entremos na vida eterna. Todos nós estamos destinados a participar da vida eterna, da vida de Deus. Essa é a nossa vocação sublime, que o Concílio Vaticano II, na Lumen Gentium, chamou da vocação à santidade, que é a mesma coisa. A santidade é a nossa entrada no paraíso, é a nossa entrada no céu. Então, que hoje também a nossa consciência se desperte mais uma vez para a nossa vocação. Eu tenho um destino, eu tenho uma meta, eu tenho algo a ser atingido, que é a vida eterna, que é o paraíso com Deus, que é a santidade. E eu preciso frutificar, multiplicar os dons e as graças que Deus me deu, porque um dia eu estarei diante dele na vida eterna, prestando contas da minha existência, do que eu fiz da minha vida. Não será um encontro cruel e dramático, porque o Pai do céu não é assim. Mas será um encontro de muita responsabilidade. Volto ao que eu falei no começo. Deus não nos infantiliza. Deus não nos trata como crianças. Mas Deus quer que cada um de nós amadureça e chegue à estatura do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, deixe a graça de Deus agir em você. Deixe que os dons que Deus te concedeu possam vir à tona a serviço das pessoas, a serviço da igreja, a serviço dos irmãos. Coloque-se à disposição do Senhor. Não pretenda fazer alguma coisa. Eu tenho esse dom, eu tenho isso daqui. Não, você não tem nada. Os dons são do patrão, os dons são de Deus, as graças são dele. Nós só somos mediadores frágeis. Como dizia o nosso então Papa Bento XVI, instrumentos insuficientes
nas mãos de Deus, mas Ele, por pura graça e misericórdia, quis contar com cada um de nós. Nós te pedimos, Senhor, que a graça e o Teu Espírito nos ajude a corresponder a tudo isso. Que o Teu Espírito Santo purifique a nossa imagem do Pai do céu. Que o Teu Espírito Santo nos dê a consciência do que é que o Pai do céu colocou nas nossas mãos. Que o Teu Espírito Santo nos faça reconhecer a nossa condição frágil e pecadora. E que o Teu Espírito Santo nos aponte sempre a nossa meta. Nós somos destinados à santidade. Nós somos destinados à vida eterna com o Pai do céu. Nós te agradecemos, Senhor, porque a Tua palavra nos orienta. Te agradecemos porque a Tua palavra ilumina nossa mente, nosso coração. E agora nos ajuda a participar com toda a dignidade do banquete eucarístico preparado para nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.